Te dou meu salário se traduzir isso. O chefe milionário riu, olhando para a faxineira. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Sai da frente, que gente importante está passando, gritou Eduardo Monteiro, empurrando o carrinho de limpeza com força. Lúcia Ferreira, que estava ali apenas fazendo seu trabalho, quase caiu com o impacto. Sem levantar os olhos, murmurou um "Desculpe, senhor", e se afastou para o canto do corredor. Eduardo, aos 45 anos, era dono de uma exportadora milionária em Belo Horizonte e parecia acreditar que pessoas como Lúcia nem deviam existir. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, diga nos comentários de onde está vendo esse vídeo. Naquela manhã, o empresário estava especialmente irritado. Na semana anterior, sua empresa havia perdido um contrato internacional milionário. Desde então, qualquer coisa era motivo para explosões. E, como sempre, quem pagava o preço eram os mais frágeis. Lúcia, de 44 anos, era uma dessas pessoas. Faxineira da empresa havia 2 anos, era discreta, dedicada e sempre mantinha a cabeça baixa. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquele uniforme havia uma história que mudaria tudo. Eduardo usava ternos caros e um perfume tão forte quanto seu ego. Ele caminhava pelos corredores como se fossem passarelas exclusivas. Ao ver o carrinho de limpeza no meio do caminho, não pensou 2 vezes antes de empurrá-lo com desprezo. Alguns funcionários viram a cena, mas ninguém teve coragem de dizer nada. Naquela empresa, contrariar o chefe era pedir para ser demitido. Lúcia, mais uma vez, engoliu o orgulho e continuou seu trabalho em silêncio. O som das rodas do carrinho rangendo pelo chão era o retrato da rotina de Lúcia. Enquanto esfregava o chão com dedicação, seus pensamentos voltavam para casa, onde sua filha Marina, de apenas 16 anos, enfrentava um tratamento delicado de saúde. Era por ela que Lúcia suportava o desprezo e o silêncio. Só mais um dia, pensava como um mantra. Mal sabia ela que aquele dia não seria como os outros. Eduardo entrou em sua sala, batendo a porta com força. Mandou chamar a secretária, jogou uma pilha de papéis sobre a mesa e gritou por café. Lá fora, o corredor parecia suspirar depois da tempestade. Lúcia respirou fundo, enxugou o suor da testa e seguiu seu trajeto com passos calmos. Por dentro, o coração batia mais forte. Não pelo empurrão, mas por uma intuição estranha de que algo estava prestes a mudar. E estava mesmo. Aquela humilhação no corredor seria apenas o prólogo de uma virada impressionante. Porque enquanto Eduardo menosprezava, Lúcia carregava um segredo que nenhum crachá da empresa podia revelar. E o destino, em sua ironia perfeita, estava prestes a dar uma oportunidade para mostrar isso. E tudo começaria com um simples envelope vindo do exterior. Na manhã seguinte, um motoboy deixou um envelope grosso na recepção da empresa. O remetente? Um escritório jurídico de Budapeste, na Hungria. A atendente, sem saber o que fazer, levou o envelope direto para a sala de Eduardo. Ele rasgou o papel com pressa e, ao se deparar com os documentos, fez uma careta. "Que porcaria é essa?", murmurou, folheando as páginas com desdém. As letras pareciam saídas de um alfabeto estranho. Eduardo franziu a testa, girou as folhas, tentou usar o Google Tradutor no celular. Nada fazia sentido. Frustrado, jogou os papéis sobre a mesa. "Deve ser coisa de alienígena, ou bruxaria, sei lá", zombou, alto o suficiente para todos ouvirem do lado de fora. A secretária Juliana entrou, meio desconfiada. Pegou uma das folhas, olhou com atenção e comentou: "Isso aqui parece húngaro." Eduardo soltou uma risada debochada. "Húngaro, jura? Agora a gente recebe carta até de Castelo Assombrado?" Ele mal dava atenção à possibilidade de ser algo sério. Para ele, qualquer coisa fora do comum virava piada. Mas Juliana insistiu. "Acho melhor procurar um tradutor. Pode ser importante." O chefe revirou os olhos, como se não tivesse tempo para bobagens. "Tradutor? Para quê? Deve ser golpe."
Enquanto Eduardo seguia irritado, reclamando do tempo perdido, Lúcia limpava o vidro da recepção e observava de longe. Seus olhos bateram rapidamente nas letras do documento que Juliana ainda segurava. Um leve arrepio percorreu sua espinha. Ela reconhecia aquela escrita. Seus dedos pararam de se mover por um segundo e um pensamento tomou conta de sua mente. Isso não pode ser coincidência. Juliana levou os papéis de volta à sala e tentou ligar para uma agência de tradução. Mas era feriado em parte da Europa e ninguém atendia. Eduardo, já sem paciência, bufava. Quer saber? Se ninguém traduzir isso até amanhã, vai tudo pro lixo. E saiu batendo porta. O envelope, agora amassado e ignorado sobre a mesa, guardava uma verdade que mudaria tudo. Mas só uma pessoa na empresa tinha as chaves para decifrar. E essa pessoa não usava salto alto, nem gravata, nem mesa de vidro. Ela usava luvas de borracha, jaleco surrado e calava muita coisa. Mas naquele dia, o silêncio começaria a perder força. Porque quando a arrogância ignora, o destino capricha nos detalhes. E Lúcia, que tudo via, sabia que a hora de se calar estava chegando ao fim. No dia seguinte, Eduardo já estava impaciente. Os papéis continuavam sobre sua mesa como um lembrete incômodo da frustração que sentia. Mais uma vez, tentou ligar para tradutores, pediu ajuda em grupos de empresários e até tentou um aplicativo de inteligência artificial. Nada funcionava. Ele chutou a lixeira da sala e gritou: "Isso é uma piada? Com tanta tecnologia no mundo, ninguém entende essa desgraça?" Juliana apareceu na porta nervosa. "Senhor, tentei mais 5 agências hoje cedo. Todas disseram que o idioma é muito específico. Precisa de alguém com formação." Eduardo soltou uma gargalhada sarcástica. "Ah, claro. Preciso de um gênio da NASA agora. Sabe de uma coisa?" Ele se levantou, ergueu os papéis no alto e disse bem alto para todo o escritório ouvir: "Te dou meu salário de R$ 45.000 se alguém conseguir traduzir isso aqui." Os funcionários caíram na risada. Um deles murmurou: "O chefe está surtando." Outro comentou: "Imagina ganhar 45.000 só por traduzir uma folha?" Eduardo riu junto, com aquele ar de quem se acha sempre no controle. Para ele, a proposta era uma forma de provar que ninguém ali era capaz. Uma provocação mascarada de aposta, e como sempre, todos riram para agradar. Mas nem todos. No canto do corredor, Lúcia limpava o chão em silêncio. Ouviu a frase com atenção. "Te dou meu salário..." Ela repetiu em pensamento. Olhou discretamente para dentro da sala de Eduardo. Os papéis ainda estavam ali, sobre a mesa, como um convite. O coração dela acelerou. Era como se o universo estivesse sussurrando: "Vai lá, essa é sua hora." Eduardo voltou a trabalhar, jogando papéis de um lado para o outro, fingindo que não ligava. Mas no fundo, aquela frustração com o contrato perdido e agora com os documentos misteriosos estava corroendo sua autoconfiança. O tom de brincadeira era só fachada. Ele precisava de respostas, mas seu orgulho o impedia de admitir. "Se ninguém traduzir até o fim do dia, rasgo tudo", anunciou. Mal sabia ele que a resposta estava a poucos metros de distância. E não estava em nenhum computador ou escritório de advocacia. Estava nas mãos de alguém que ele desprezava diariamente, alguém que conhecia bem mais do que ele jamais imaginaria. O silêncio de Lúcia começava a se transformar em coragem, e dessa vez ela não deixaria passar. Lúcia terminou de limpar a recepção, lavou as mãos com calma e tirou as luvas. O coração batia forte no peito. Ela andou até a porta da sala de Eduardo, respirou fundo e bateu suavemente. Juliana estranhou. "Lúcia, o que foi?" A faxineira segurava firme as pontas do uniforme, como se aquilo desse coragem. "Desculpa interromper, mas eu posso tentar traduzir os documentos." Por um segundo, o ambiente congelou. Juliana abriu a boca, surpresa. Eduardo ergueu as sobrancelhas e depois soltou uma gargalhada escandalosa. "A faxineira quer traduzir? Poliglota agora? Essa é boa!" Ele zombou.
Um ou dois funcionários do lado de fora também riram. Lúcia, firme, não se abalou. Se o senhor permitir, posso dar uma olhada nos papéis. A voz era mansa, mas havia firmeza ali. Eduardo entregou os papéis com um desdém. Vai em frente, tradutora da limpeza. Vamos ver seu talento. Lúcia se sentou numa cadeira perto da porta, ajeitou os documentos no colo e começou a ler com atenção. Por alguns segundos, o único som era o tic-tac do relógio. Seus olhos se moviam com rapidez. Juliana observava com um misto de desconfiança e curiosidade. De repente, Lúcia começou a falar. Traduzia frases inteiras com clareza. O documento diz que o senhor Eduardo Monteiro é herdeiro direto de... Eduardo arregalou os olhos. Peraí, você está lendo isso mesmo? Está entendendo? Ele se levantou, aproximando-se. Sim, senhor. Está em húngaro. É uma linguagem complexa, mas aprendi na universidade. Respondeu Lúcia, ainda concentrada. Juliana soltou um "meu Deus", quase sem voz. Eduardo cruzou os braços, sem graça. Universidade, que história é essa? Lúcia fechou os papéis e levantou a cabeça. Fui professora de idiomas na UFMG por 7 anos. Depois trabalhei como tradutora oficial no consulado da Hungria. Mas a vida me deu algumas voltas. E cá estou. A sala ficou em silêncio. O riso tinha sumido. Eduardo engoliu seco. Pela primeira vez, não soube o que dizer. Lúcia entregou os papéis a ele com o mesmo respeito de sempre. Se ainda quiser a tradução completa, posso fazer. Mas só se o senhor mantiver a palavra sobre o salário. A frase foi dita com calma, mas cortante como navalha. Pela primeira vez, o jogo virou, e Eduardo sabia que não podia mais rir. Eduardo sentou-se devagar na cadeira, ainda atordoado. Juliana se encostou na parede, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Lúcia, com os documentos nas mãos, começou a traduzir com fluência e segurança, linha por linha. Cada palavra era dita com clareza, como se tivesse nascido com aquele idioma. Não havia dúvidas, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Aqui diz que o senhor é o único herdeiro de Istvan Monteiro, falecido em Budapeste no mês passado. Ele era irmão do seu pai, explicou Lúcia. Eduardo arregalou os olhos. Meu pai teve um irmão? Isso é sério? Lúcia assentiu com a mesma tranquilidade de quem já viveu muita coisa. Sim, e ele deixou uma herança considerável, mas há prazos legais para responder. Juliana pegou um papel e começou a anotar tudo, como quem finalmente percebia a importância do que estava acontecendo. Eduardo, agora sem arrogância, estava focado. Você tem certeza disso tudo? Perguntou. Tenho. Não só pela língua, mas porque reconheço o formato dos documentos. Já trabalhei com esse tipo de papel oficial, respondeu Lúcia. Era impossível não acreditar nela. Curioso, Eduardo se inclinou e perguntou, mas se você era professora e tradutora, o que aconteceu para acabar aqui com esse trabalho? Lúcia respirou fundo. Meu marido faleceu há 3 anos. Aposentei da universidade para cuidar da minha filha, que entrou em tratamento. Depois, as contas apertaram e aceitei o primeiro emprego que apareceu. O silêncio na sala ficou pesado. Eduardo baixou os olhos. Pela primeira vez, sentiu vergonha de si mesmo. Lembrou das vezes em que a tratou como invisível, como alguém sem valor. E agora, aquela mulher que ele ignorava era a única capaz de resolver um dos assuntos mais importantes de sua vida. Lúcia, me desculpa por antes, murmurou quase sem voz. Ela apenas respondeu com um leve sorriso. Prefiro que o senhor mostre isso com ações, não palavras. A sala, que antes era tomada por risos e deboche, agora estava carregada de respeito. Lúcia voltava a ter voz, e cada frase sua era uma prova de competência. Eduardo olhou o relógio, apreensivo. Ainda dava tempo, mas ele sabia, ou aceitava a ajuda dela de verdade, ou perdia tudo. E naquele momento, a única opção sensata era dar a ela exatamente o que merecia. Aqui diz que o senhor tem até às 18 horas de hoje para enviar uma confirmação oficial da herança,
disse Lúcia, apontando para uma das cláusulas do documento. Eduardo, assustado, olhou o relógio. Passava das 14 horas. O quê? Mas como vou mandar isso? Tá tudo em húngaro, esbravejou. Lúcia manteve a calma. Eu posso redigir a resposta legal, mas vou precisar de computador, internet e da sua palavra. A minha palavra? Questionou ele, ainda confuso. Você disse que pagaria seu salário de 45 mil a quem traduzisse. Pois bem, traduzi. E agora vou redigir o documento que pode te fazer herdar milhões. Tá disposto a cumprir? Eduardo respirou fundo, sentiu o peso da escolha e disse, tá certo. Palavra de homem. Lúcia assentiu e foi direto ao ponto. Sentou-se à mesa e começou a digitar. Enquanto ela escrevia com agilidade impressionante, Juliana observava tudo de perto. Ela tá salvando o senhor, Eduardo, sussurrou. Ele apenas concordou com a cabeça, ainda sem saber como reagir. Lúcia redigiu a resposta jurídica perfeita, anexou os documentos exigidos e preparou o e-mail para o escritório da Hungria. Faltando 10 minutos para o prazo final, apertou enviar. Um alívio tomou conta da sala. Eduardo se recostou na cadeira ainda em choque. Se isso der certo, eu nem sei o que dizer. Lúcia levantou-se, limpou as mãos num lenço de papel e respondeu. Não precisa dizer nada agora. Vamos esperar. E eu confio que vai dar certo. Ele estendeu a mão. Pela primeira vez, apertaram as mãos como iguais. Minutos depois, o celular de Eduardo vibrou com uma notificação internacional. O e-mail fora recebido e estava sob análise. O empresário olhou para Lúcia e disse, você agora trabalha aqui, oficialmente, com contrato, carteira assinada e o salário que prometi. Lúcia não sorriu de euforia. Apenas respirou aliviada, como quem precisava daquilo não pelo luxo, mas pela dignidade. Naquela tarde, a mulher invisível da empresa virou o centro de tudo. E ainda estava por vir um segundo impacto, muito maior que uma herança. Porque quando alguém subestima uma mente brilhante por trás de um uniforme, o mundo dá um jeito de virar o jogo. E Eduardo estava prestes a aprender isso mais uma vez. 2 dias depois, a resposta oficial da Hungria chegou. Os documentos enviados estavam corretos, e a herança seria liberada em breve. Eduardo não acreditava no que lia. Caminhava pela empresa como um homem diferente, em silêncio, pensativo. Chamou Lúcia até sua sala e, desta vez, a recebeu com respeito. Lúcia, você não só me salvou de uma perda como mudou o rumo da minha vida. Quero fazer algo à altura. Ele puxou uma pasta e entregou um novo contrato a ela. Consultora de tradução. 10 mil reais mensais. Aqui, na empresa, com todos os benefícios. Lúcia olhou o papel surpresa, mas não o assinou de imediato. Agradeço de coração, mas tenho uma condição. Eduardo arregalou os olhos. Claro, diga. Ela olhou nos olhos dele e falou com firmeza. Todo esse salário... Quero que vá direto para a clínica onde minha filha faz tratamento. Houve silêncio por alguns segundos. Eduardo engoliu em seco. Marina, certo? Ele lembrou. Sim, ela tem 16 anos. Está lutando com um problema de saúde há 2 anos. E essa chance que o senhor está me dando pode mudar a vida dela, não a minha. Eduardo assentiu, emocionado. Fechado. Cada centavo irá para ela. E dessa vez, foi Lúcia quem apertou sua mão com firmeza. O novo cargo causou comentários por toda a empresa. Muitos que antes riam de Lúcia, agora a olhavam com admiração. Outros com vergonha. Mas ela mantinha a mesma simplicidade. Apenas mudava o lugar onde trabalhava. De vassoura na mão, passou a cuidar de contratos e idiomas. Sempre com a mesma postura calma e voz serena, mas agora com respeito ao seu redor. Juliana, a secretária, tornou-se uma aliada. Você devia contar sua história para mais pessoas, Lúcia, disse enquanto tomavam café. Quem sabe um dia. Por enquanto, estou feliz de poder cuidar melhor da minha filha, respondeu. A mesa dela agora tinha um computador moderno, flores discretas e uma foto de Marina sorrindo. Era o símbolo de uma nova fase.
Eduardo passou a se aproximar mais dos funcionários. Começava a enxergar o valor além dos cargos e dos ternos. E tudo isso por causa de uma mulher que um dia ele empurrou no corredor sem nem olhar nos olhos. Mas o destino tem suas formas de corrigir o que a arrogância tenta apagar. E aquela história ainda teria muitos capítulos pela frente. A calmaria durou pouco. Na manhã de segunda-feira, Eduardo recebeu um novo e-mail da Hungria. Desta vez, o conteúdo era preocupante. Parentes distantes do falecido Istvan Monteiro estavam contestando a herança. Alegavam que Eduardo não era o único herdeiro legítimo e exigiam a revisão do processo. Ao ler aquilo, o empresário sentiu o sangue gelar. "Não pode ser", murmurou. Lúcia foi chamada às pressas. Leu os documentos com atenção, a expressão ficando séria a cada linha. "É uma contestação formal. Vão tentar anular a liberação da herança." Eduardo andava de um lado para o outro, aflito. "E agora? Isso vai acabar tudo?" perguntou. Lúcia pensou por um instante. "Temos chances, mas precisamos agir rápido. Essa disputa pode se arrastar por anos se não formos lá pessoalmente." A decisão foi tomada ali mesmo. Iriam à Hungria. Eduardo não hesitou. "Você vai comigo?" perguntou quase implorando. Lúcia respondeu com tranquilidade. "Sim, mas quero 5% do valor total da herança, caso consigamos resolver." Eduardo arregalou os olhos por um instante, mas logo concordou. "Justo, você já fez mais por mim do que qualquer um nessa empresa." Os preparativos começaram imediatamente. Lúcia assumiu a organização dos documentos, marcou as reuniões com o advogado húngaro e revisou os prazos legais. Enquanto isso, Eduardo providenciava passagens, hotel e tudo o que fosse necessário. Marina, a filha de Lúcia, foi deixada sob cuidados de uma amiga da família. A despedida foi com lágrimas nos olhos. "Vai, mãe, mostra para o mundo quem você é", disse Marina. No embarque, Eduardo parecia outro homem. Não havia mais sinais do empresário arrogante de semanas atrás. "Você me ensinou a ver valor onde eu só enxergava função", disse a Lúcia enquanto o avião decolava. Ela sorriu, olhando pela janela. "Ainda não ganhamos, mas agora eu não tenho mais medo de lutar. A viagem seria longa, mas o maior combate ainda estava por vir." Chegando em Budapeste, foram recebidos pelo advogado Tamas Kovács, que já estava à espera com um dossiê completo da família Monteiro. As informações eram confusas, mas Lúcia, com seu olhar analítico, começava a montar o quebra-cabeça. Eduardo apenas observava, cada vez mais convencido de que, sem ela, ele já teria perdido tudo. O escritório de Tamas Kovács, no coração de Budapeste, parecia um labirinto de papéis e arquivos antigos. Lúcia passou a noite revisando documentos com ele, fazendo anotações, cruzando datas e nomes. Eduardo observava tudo com atenção, mas era Lúcia quem conduzia a estratégia. "Esses primos estão tentando usar uma brecha na lei húngara. Se a gente provar a ligação direta de sangue, eles não têm chance", explicou ela. No dia do julgamento, o tribunal estava cheio. Do outro lado, estavam 2 homens e uma mulher, representantes da parte que contestava a herança. Tinham advogados, documentos e argumentos preparados, mas não contavam com uma brasileira determinada, com conhecimento profundo do idioma, da cultura e das brechas legais. Lúcia estava pronta. "Vamos mostrar que a verdade não precisa de título, só de coragem", disse a Eduardo antes de entrar. Durante a audiência, a juíza ouviu todos os lados. Os advogados húngaros apresentaram documentos questionáveis, com datas conflitantes. Lúcia pediu a palavra, com permissão especial do tribunal. "Excelência, aqui está a certidão original de nascimento de Eduardo Monteiro, registrada pelo próprio Istvan em 1980. E aqui, correspondências em que ele confirma seu desejo de deixar a herança ao sobrinho", falou com segurança. Ela apresentou ainda fotos, cartas e até um cartão postal enviado de Budapeste para o Brasil com a caligrafia do falecido.
Meu querido sobrinho Eduardo, você é como um filho para mim, leu em voz alta. A juíza observava com atenção, e os representantes da outra parte começavam a se agitar. Lúcia, com domínio total do idioma e dos documentos, desmontava um a um os argumentos deles. No final, até o advogado rival se curvou. Não temos mais o que contestar. Eduardo, emocionado, olhava para Lúcia como se visse um milagre diante de si. A juíza pediu silêncio, leu as últimas palavras do processo e anunciou: o senhor Eduardo Monteiro é o único herdeiro legítimo. A herança será concedida em sua totalidade. A sala explodiu em murmúrios. Eduardo não se conteve e abraçou Lúcia. Você salvou minha vida de novo, sussurrou com os olhos marejados, mas Lúcia apenas sorriu. Eu só fiz o que estava ao meu alcance, e agora talvez eu possa cuidar da minha filha com mais tranquilidade. O tribunal havia sido vencido, mas a verdadeira vitória era humana, silenciosa, e nascia do respeito finalmente conquistado. A notícia da decisão judicial correu rápido. Jornais locais, portais de negócios e até revistas internacionais começaram a noticiar. Brasileiro herda fortuna milionária na Hungria, com a ajuda de ex-faxineira poliglota. Eduardo estava radiante. Pela primeira vez em muito tempo, sentia gratidão verdadeira. Lúcia, no entanto, manteve os pés no chão. Não somos o que temos. Somos o que fazemos com o que temos, disse a uma repórter. Naquela noite, foram convidados para um jantar de gala promovido pela Embaixada do Brasil em Budapeste. Lúcia, vestida de maneira simples e elegante, foi o centro das atenções. Muitos se aproximavam para cumprimentá-la, pedindo entrevistas, parabenizando sua inteligência e coragem. Eduardo se manteve ao lado dela, orgulhoso. Essa mulher mudou a minha história, repetia, sem medo de parecer vulnerável. Logo após o retorno ao Brasil, Lúcia recebeu um convite especial: atuar como consultora internacional em um projeto global sobre heranças transnacionais. Seria responsável por orientar famílias em situações semelhantes, usando seu conhecimento linguístico e jurídico. Era mais do que reconhecimento profissional. Era uma prova de que o talento, quando respeitado, transforma destinos. Eduardo não ficou para trás. Assinou a doação dos 5% da herança para Lúcia, como prometido, e ainda acrescentou um bônus pessoal. Considere isso como um agradecimento eterno, disse. Ela usou parte do valor para quitar todas as dívidas da família, garantir o tratamento de Marina e ainda montou um pequeno instituto de idiomas gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Enquanto isso, Eduardo se tornava um novo homem. Começou a fazer palestras sobre ética empresarial, lançou um programa de estágio social em sua empresa e passou a participar de projetos de inclusão. Eu precisei de uma queda para enxergar o que realmente importa, dizia em cada apresentação. E sempre encerrava com uma frase que virou sua marca: a faxineira que eu ignorava me ensinou a ser humano. A história de Lúcia e Eduardo não era mais apenas deles. Era agora inspiração para muitos. Professores usavam em salas de aula, empresas em treinamentos e até universidades começaram a estudar o caso. Mas para Lúcia, o mais importante não era o prestígio. Era poder sentar ao lado da filha, olhar nos olhos dela e dizer: conseguimos, Marina, a nossa luta valeu. A mudança foi notável, tanto para Eduardo quanto para Lúcia. Em menos de um mês, a dinâmica na empresa estava irreconhecível. Eduardo, agora mais acessível e humilde, transformava a cultura de trabalho. Os funcionários começaram a ser tratados com mais respeito, e até o ambiente, antes tenso e cheio de arrogância, se tornou mais colaborativo. Ele implementou programas de treinamento e motivação, algo que antes parecia impensável para ele. Lúcia, por sua vez, foi promovida a diretora de Relações Internacionais. O cargo veio com um salário de respeito, mas o mais importante para ela era poder ajudar outras pessoas com sua experiência. Eu sei o que é lutar sozinha. Agora vou ajudar outras mulheres a encontrar seu espaço,
dizia com brilho nos olhos. Ela começou a desenvolver programas de bolsas de estudo com foco em jovens mulheres que desejavam aprender novos idiomas. Marina, a filha de Lúcia, passou a ser a grande alegria da família. Ela conseguiu se dedicar inteiramente aos seus estudos e, no final daquele ano, passou em primeiro lugar no curso de medicina na UFMG. Lúcia, com lágrimas nos olhos, recebeu a notícia como a maior vitória de sua vida. "Você me deu tudo o que eu sempre sonhei, mãe", disse Marina, com um sorriso que iluminava o ambiente. Eduardo, com sua nova postura, começou a adotar práticas mais éticas dentro da empresa. Criou um fundo de bolsas de estudo para funcionários e filhos de funcionários, além de oferecer bônus para quem tivesse ideias inovadoras e ajudasse no crescimento coletivo. "Nosso sucesso é feito por todos aqui dentro. Agora, queremos dar mais oportunidades para quem realmente se dedica", afirmou durante uma reunião. O impacto das ações de Eduardo e Lúcia não ficou restrito apenas à empresa. Eles começaram a ser convidados para dar palestras sobre superação, ética empresarial e transformação pessoal. Lúcia, principalmente, foi reconhecida por sua inteligência e coragem, sendo chamada para conferências internacionais sobre heranças e direitos. Ela se tornou referência não apenas por sua competência, mas pela forma como usava seu conhecimento para ajudar os outros. O reconhecimento público foi grande, mas o maior prêmio de todos veio quando Eduardo, em uma entrevista na TV, fez questão de dar seu testemunho. "O maior legado dessa história não são os milhões que ganhei, mas a transformação dentro de mim e ao meu redor. A faxineira que eu humilhei hoje é minha parceira de vida." O tempo passou e a história de Eduardo e Lúcia se espalhou ainda mais. Eles se tornaram símbolos de mudança e aprendizado. A história deles foi usada como estudo de caso em diversas universidades e escolas de negócios ao redor do mundo. As palestras que davam se tornaram verdadeiros eventos, sempre lotados de pessoas que queriam entender como a arrogância pode ser transformada em humildade e como o talento pode ser reconhecido em qualquer lugar, não importa a posição social. Em uma das últimas entrevistas, Eduardo foi direto ao ponto. "A história que começou com um erro da minha parte, hoje se tornou o maior aprendizado da minha vida. A mulher que eu tratei com desprezo, hoje é minha parceira. A faxineira que eu ignorava foi a mulher que salvou minha empresa e me fez enxergar o que realmente importa: as pessoas." Ele se referia a Lúcia, sua amiga e agora confidente, com um olhar de profundo respeito. Em um momento simbólico, Eduardo e Lúcia foram chamados ao consulado da Hungria, onde receberam o título de cidadania honorária. "Este título não é só meu, é de todos os que acreditaram e apoiaram o que é justo", disse Lúcia com humildade, enquanto Eduardo, ao seu lado, sorria com orgulho. Ela nunca imaginou que um simples ato de coragem pudesse levá-la tão longe, não pela fama, mas pela realização de seus sonhos e daquilo em que realmente acreditava. Lúcia, agora reconhecida mundialmente, continuava a ser a mesma mulher simples, com um sorriso caloroso e mãos de trabalho. Ela não precisava de mais nada, além de ver sua filha feliz, estudar medicina e ajudar outras mulheres a se reerguerem. Eduardo, por sua vez, transformou sua empresa em um verdadeiro exemplo de inclusão e respeito, com políticas voltadas para o bem-estar e o crescimento de seus funcionários. Naquela tarde, enquanto se preparavam para dar mais uma palestra sobre ética empresarial, Eduardo olhou para Lúcia e, com uma expressão séria, disse: "Você me ensinou a ser humano, e essa lição eu nunca vou esquecer." Lúcia olhou nos olhos dele e respondeu: "O mais importante é que você aprendeu. Agora, o legado é nosso juntos." E assim, a história deles não era mais sobre uma faxineira que calou um chefe milionário. Era sobre transformação, respeito e o poder de reconhecer o valor nas pessoas, mesmo nas mais humildes. E você também já subestimou alguém?
Ou talvez tenha sido subestimado e agora está pronto para mostrar seu valor. Não importa onde você esteja, o importante é o que você faz com sua oportunidade. Se gostou da história, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar abaixo qual parte te tocou mais. Acompanhe nosso canal para mais histórias inspiradoras como essa. Nos vemos na próxima.